Então, meus amigos, hoje eu vim aqui com exclusividade para falar do tema Ajude seu filho a gostar de estudar. Esse é um trabalho que deve ser feito desde bem pequeno. Desde quando você descobriu que vai ter um filho, você já deve se preocupar com o futuro dele. Então, já desde bem pequeno, dê presentes de livros. Quanto mais colorida for a capa, quanto mais atrativo visualmente for um livro, a criança já vai ter um interesse para poder gostar de ler, gostar de estudar. A segunda dica que eu vou dar para vocês é: sejam vocês o exemplo para os seus filhos gostar de estudar, porque os pais são exemplos dos filhos. Se vocês se mostrarem pessoas que gostam de estudar, que gostam de ler, pesquisar, se atualizar, eles vão crescer com essa referência em casa e vão gostar disso no futuro. A terceira dica é: saiba cobrar e saiba reconhecer o estudo dos seus filhos. Por exemplo, seu filho tirou boas notas, então você vai estimular: meu filho, parabéns, ao invés de falar, você não fez mais que sua obrigação. Porque aí você joga um balde de água fria no seu filho. Então não faça isso, sempre elogia, e aí no final do ano, se ele passar, você dá um presente que você sabe que seu filho quer ganhar. Por exemplo, um videogame mais caro, uma roupa melhor, porque aí a criança vai pensar: meus pais estão reconhecendo o meu valor, meus pais estão vendo que eu estou me esforçando. Isso vai ser mais um motivo para ele gostar de estudar. A outra dica que eu posso dar para vocês também é não fazer seus filhos estudarem só para passar nas provas, porque o estudo que a gente tem é uma base para a gente carregar para a nossa vida. Então, se a gente estudar só para passar na prova, a criança não vai enxergar o valor, então vai ser só uma decoreba. Ele só vai estudar para passar naquela prova, depois ele vai esquecer. E aí lá no futuro ele vai precisar daqueles conhecimentos. Vocês têm que ensinar desde pequeno o valor que o estudo tem. Vocês devem sempre mostrar: olha, você deve estudar para ter uma profissão, para ser alguém, e o que você aprende na escola você vai usar a sua vida inteira. O português, a matemática, a história, a geografia, a ciência, tudo é para sempre. Então, às vezes a criança não tem noção, principalmente os adolescentes, eles não enxergam o valor do estudo nessa idade, não adianta. Mas vocês, pais, não devem desistir, não devem deixar a criança achar que o estudo não vale de nada, e também não devem se preocupar se a criança não demonstrar interesse, porque é normal quando é adolescente. Eles sempre vão achar o videogame mais atrativo, a televisão mais chamativa, porque eles vão enxergar, por exemplo, a Malhação, vamos dizer assim. Eles vão se identificar com os personagens. Agora, com a geografia, ainda mais quando é só leitura, aquelas lições de casa tradicionais que a criança tem que responder questionário, chega na hora o professor cobra, só que aí depois eles vão ler, não vai acontecer nada. Só vai ler, responder, corrigir e depois vai dar uma prova escrita. Não tem uma atividade lúdica, não tem um planejamento melhor, mais atrativo para as faixas etárias das crianças. Para a faixa etária das crianças. Então, outra dica que eu posso dar para vocês, que foi assim que meus pais fizeram comigo e com meu irmão, que está dando certo até hoje, com a graça de Deus, porque somos pessoas que gostamos de estudar. Imponha limites. Por exemplo, a criança chegou da escola com dever de casa. Vocês, se tiverem tempo para olhar, para fiscalizar a lição, vocês estipulem regras. Primeiro você faz a lição, depois você estuda, depois você vai se divertir. Nunca deixar a criança se divertir primeiro para depois estudar. Vocês são os pais, vocês são a autoridade, vocês têm que impor as regras. Primeiro estuda, primeiro faz a lição, repassa a lição, dorme um pouquinho, se a criança estudar de manhã, depois a criança joga videogame, vai brincar na rua, vai se divertir com os amigos, porque desde bem pequeno a criança tem que ter as responsabilidades definidas pelos pais. Porque se o pai deixar para lá, a criança cresce sem limites. A criança cresce sem compromisso. E não é isso que vocês pais querem, certo? Então, foi isso que meus pais fizeram comigo e que deu certo. Ajuda a criança a ser mais disciplinada e mais organizada. Então é isso, espero que tenham gostado. Depois eu trago mais dicas para vocês.